Olá, muito boa tarde a você. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê possibilidade de chuva em áreas isoladas para hoje e amanhã. Enquanto ela não vem, a situação dos reservatórios entra em estado crítico. O descoberto amanheceu em 21,1% e já Santa Maria registra pouco mais de 30% da capacidade. O Distrito Federal está muito próximo de chegar ao volume morto. Se a chuva não voltar com força, isso pode acontecer no ano que vem, segundo especialistas. Nossa reportagem esteve nos reservatórios e confirmou a calamidade. Mais de 120 dias sem chuva e o calor intenso mudaram o cenário da barragem do Descoberto. Onde antes era só água, agora há bancos de areia e muita seca. Essa marca bem aqui, ó, na parede, esse lodo, mostra a altura que a água consegue chegar quando atinge a capacidade máxima, que é de cerca de 30 metros. Vou descer mais um pouco para mostrar para vocês qual é a situação atual aqui do reservatório do Descoberto. Vou tentar chegar aqui até a água. Olha, a água está bem aqui, como vocês podem ver, bem longe da altura máxima que ela pode atingir. E pela marca aqui na parede, a gente consegue ver que o nível do reservatório vem caindo a cada dia. Essa régua que está bem ali dentro da água é a última régua de medição colocada aqui no reservatório do Descoberto. O clima está tão seco que a vegetação da barragem ainda sofreu uma queimada nos últimos dias. A situação é crítica e por isso nossa equipe levou as imagens da barragem para um especialista em recursos hídricos analisar. E o que ele viu foi preocupante. Pelos registros que eu tenho, pelas visitas que eu já fiz, talvez tenha sido aí, o nível mais baixo que eu, pelo menos, presenciei do Lago Descoberto. Nós questionamos o especialista para saber se o reservatório já estava utilizando o volume morto ou se existe a possibilidade de isso ocorrer nos próximos dias. Nós temos ainda 20% do volume do lago para chegar ao volume morto, né? O volume morto, pelo que eu sei, não se cogitou ainda a sua utilização. Eu imagino que os técnicos da CAESB estejam avaliando, talvez não para este período de estiagem, né, mas talvez para uma próxima situação, caso se repita aí uma estiagem severa, né, e ainda uma grande demanda por água, não se deve excluir essa possibilidade futura. De acordo com a CAESB, nesta terça-feira, o reservatório do Descoberto estava com 21,60% da capacidade. A expectativa da companhia era que agora, em setembro, o Descoberto chegasse a 14% e a 9% no mês de outubro. Ainda no final deste mês, devem ser concluídas as obras de captação do Bananal e do Lago Paranoá. A expectativa agora é que a chuva chegue logo e ajude a reverter esse cenário. A gente fica torcendo por chuva. Cláudio Humberto, até porque com esse cenário não dá para imaginar aí o fim do racionamento. Pois é, olha, uma fonte do GDF me disse com todas as letras: a água acabou. É claro que ele exagerou um pouco, mas ele chamou a atenção para o fato de que, se de fato não chover nos próximos dias, até o fim do mês, o colapso pode ser total, minha gente. E é preciso, portanto, continuar economizando energia. Cada gota vai ser importante no final deste mês. E vamos agora ao racionamento. As regiões que ficam sem água hoje são Asa Sul e Norte, também Noroeste, Vila Planalto, Itapuã e os condomínios Entre Lagos, Novo Horizonte e La Fonte. Moradores de Santa Maria, DVO, Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, também Vila São José e Jockey entram no rodízio desta quarta-feira. O racionamento atinge ainda os bairros São José, São Francisco, Morro da Cruz e Residencial Vitória 1 e 2 de São Sebastião, além dos setores habitacionais Contagem e Boa Vista, em Sobradinho. E a Justiça de Brasília aceitou mais uma denúncia do Ministério Público contra Lula, dessa vez por corrupção passiva. O ex-presidente se tornou réu pela 7ª vez. O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou a denúncia contra o ex-presidente Lula por corrupção passiva na Operação Zelotes. O Ministério Público afirma que Lula editou uma medida provisória em 2009 que prorrogou benefícios fiscais a empresas automobilísticas em troca de propina. O petista nega. Além de Lula, o juiz também aceitou denúncias contra outras 6 pessoas, entre eles o ex-ministro e ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. Lula já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão no processo do triplex do Guarujá e recorre da sentença em liberdade.
O petista também será julgado por Moro numa terceira ação penal, que investiga se Lula é o real proprietário de um sítio em Atibaia, no interior paulista. Esse processo ainda está em fase inicial. A situação do ex-presidente fica ainda mais delicada com esse processo. É um processo muito grave, uma acusação gravíssima, né? É a 7ª vez em que o ex-presidente se transforma em réu. Esse processo não é apenas um dos mais graves, mas é sobretudo dos mais vergonhosos. Você imaginar que um presidente da República vende medidas provisórias é, de fato, algo para envergonhar o cidadão mesmo, né? Se ele não se toma de vergonha, que o cidadão, os homens de bem, os pagadores de impostos, fiquem imaginando o que é que não terá sido feito além da venda dessa medida provisória específica beneficiando montadoras de automóveis, né? Havia, a julgar por esse caso e outros, havia um verdadeiro balcão de negócios sujos no Palácio do Planalto naquela ocasião. E o Supremo julga agora à tarde um recurso da defesa de Michel Temer que pede para que a segunda denúncia contra o presidente seja suspensa até o fim das investigações envolvendo a JBS. A acusação apresentada nos últimos dias de Janot, à frente da PGR, aponta Temer como líder de organização criminosa formada por políticos do PMDB da Câmara. O presidente também é acusado de atrapalhar a justiça nas investigações da Operação Lava Jato. A gente vai ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. É um dia de expectativas lá no Supremo, né, Renata? Boa tarde. É isso aí, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. De acordo com a nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal não pode analisar uma denúncia contra o presidente da República sem ter o aval, sem ter a autorização dos deputados federais. Por isso é que o Supremo precisa enviar essa denúncia para a Câmara dos Deputados exatamente para ver se tem ou não esse aval. Ocorre que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato, responsável pela Lava Jato no Supremo, decidiu aguardar esse julgamento de hoje, onde vão ser analisadas algumas questões levantadas pela defesa do presidente Michel Temer. Entre essas questões, se as provas apresentadas por Joesley Batista e os outros relatores do grupo JF são válidas ou não. Então, depois desse julgamento aí o ministro deve decidir, tende a decidir por enviar, portanto, essa denúncia para a Câmara dos Deputados. Ontem nós falávamos aqui a respeito daquele pedido da defesa, outro pedido da defesa do presidente Michel Temer, para que essa denúncia fosse enviada novamente para a Procuradoria-Geral da República, para uma nova análise da Procuradoria-Geral da República. Pois bem, o ministro Edson Fachin negou esse pedido, no entanto, os advogados entraram hoje novamente com um pedido para que, desta vez, seja analisada por todos os 11 ministros, não seja uma decisão de um ministro, mas de todos os 11 ministros, para verificar se realmente envia ou não essa denúncia novamente para a Procuradoria-Geral da República. A gente lembra que quem denunciou foi o ex-procurador Rodrigo Janot. Se enviar, se voltar para a Procuradoria-Geral da República, aí ela vai ser reanalisada pela atual procuradora Raquel Dodge, mas aí é realmente esperar para ver. Se enviar para a Câmara dos Deputados, que é de fato a tendência, a gente lembra aqui que vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, independentemente do resultado da votação na CCJ, vai para plenário. No plenário, são necessários os votos de 342 deputados para que os deputados, a Câmara do Deputado, aceite essa denúncia. É um número bastante elevado de deputados, dificilmente a oposição tem esse número, então deve acontecer a mesma coisa que aconteceu com a primeira denúncia, ou seja, ela deve ser barrada ali mesmo na Câmara dos Deputados. Paralelo a isso, o presidente Michel Temer continua nos Estados Unidos, nós temos aí imagens hoje, foi mais um dia cheio de encontros, ele se reuniu com os representantes, chefes de Estado da Guiné, ele também participou de um evento muito importante pela manhã, de uma cerimônia de assinatura do Tratado para a Proibição de armas nucleares. É um assunto que está muito em voga, muito importante hoje em dia. Também participa de um seminário de oportunidades de investimentos para o Brasil. O presidente Michel Temer embarca de volta para o Brasil hoje, às 5h30 da tarde, no horário aqui de Brasília. E para finalizar, Rodrigo, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deu uma entrevista, a primeira entrevista primeira entrevista dele foi para o Correio Brasiliense, depois que ele saiu do cargo. Disse algumas coisas, por exemplo, disse que não criminalizou a política, que criminalizou os bandidos e mais, disse que não participou da cerimônia de posse da nova procuradora simplesmente porque ele não foi convidado. É isso aí, Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes. Os funcionários dos Correios entraram em greve hoje em 21 estados e aqui no Distrito Federal. A categoria quer um aumento de 8% nos salários e vale-refeição de R$ 35. O movimento é por tempo indeterminado. Nossa produção entrou em contato com a direção dos Correios, mas nada de resposta sobre negociações e serviços afetados até o momento, mas deve ter reflexo aí na entrega de cartas.
Pois é mais uma greve nos Correios, uma greve que tende a agravar o problema daquela empresa. Uma empresa que no ano passado registrou prejuízos de 2,5 bilhões de reais. É uma empresa que está em declínio, uma empresa cujas atividades estão sendo esvaziadas pelas novas tecnologias. Quem é que escreve carta hoje em dia, não é mesmo? Os Correios sobrevivem do serviço de SEDEX e também do serviço de cobrança bancária, que são as últimas cartas, digamos assim, em grande volume, escritas em papel, né, no formato papel, que são os boletos que chegam às nossas casas e às empresas. O problema é que muitas empresas têm proposto aos seus clientes, e estes têm aceitado, receber a cobrança por e-mail, por endereçamento eletrônico, e isso esvazia ainda mais as chances dos Correios. Hoje, os Correios vivem uma situação dramática, inclusive de ineficiência, até telegrama para a mesma cidade chega com uma semana de atraso. Cartas, então, pode levar meses para chegar ao destino, muitas, nem sequer chegam. E, portanto, o que parece o momento mais adequado é de união, é de sindicalistas, trabalhadores e direção dos Correios se unirem para discutir uma maneira de preservar os interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, ajudar a sobrevivência da empresa. Greve, ainda mais radical como essa prenuncia, não adianta de nada, só vai debilitar ainda mais os Correios e Telégrafos brasileiros. E a seguir, a Polícia Federal vai às ruas contra desvios e empréstimos da Caixa. O Band Cidade volta já.